Hoje eu estou aqui na Igreja da Glória, aqui em Juiz de Fora. Olha lá. Tem uma fabricação de cerveja lá dentro, de um padre que já tem uma receita aí que fabrica há mais de 100 anos, tudo artesanal. E a gente vai conhecer essa fabricação. Foi o primeiro lugar onde os redentoristas pisaram. Padres holandeses, padres e irmãos holandeses. Eram direto de Witten para esse solo aqui. Aqui, na época, chamava-se Morro da Gratidão. Hoje é Morro da Glória. Não existia nada disso, né? Falou mais de 100 anos atrás. Então existia uma igrejinha anterior a essa, que era a Capela dos Alemães, era o nome popular. Uma capela já conhecida na região. E os redentoristas vieram, então, a pedido do bispo de Mariana, para catequizar. Aqui era da Diocese de Mariana, não era Arquidiocese de Juiz de Fora. É uma linguagem religiosa. Se for estranha para vocês, vocês podem perguntar, porque de repente alguém não é nem tão católico, né? Mas assim, porque a linguagem religiosa às vezes é compreensível para quem é religioso, às vezes para quem não é, né? E aí eles se implantaram aqui. Aquela casa que vocês estão vendo, a partir desse espaço aqui, é o convento onde nós moramos. Convento é casa de religiosos, sejam masculinos ou femininos, né? Que a gente pensa, convento é casa de irmã, mas convento é casa de religiosos, podem ser masculinos ou femininos. Então aqui nós moramos em 7 padres e 2 irmãos. O irmão e o padre, a diferença básica é os sacramentos. O padre celebra a missa, faz batizado, o irmão já tem ofícios mais próprios. Os irmãos foram os primeiros cervejeiros. Na época antiga, quando os padres estavam celebrando e fazendo um monte de coisa, os irmãos cuidavam da sacristia, cuidavam da cozinha e faziam cerveja. Então esse ofício dos irmãos ele já é antigo. Então o prédio da casa ele é anterior à igreja. Esse prédio já tem mais de 150 anos. A igreja vai fazer, essa igreja atual vai fazer 100 anos, esse ano especificamente, 2024 ali, né? A igreja antiga que existia, ela pegou fogo, teve um problema, aí construiu-se essa. Então é uma igreja para a congregação muito benquista, muito querida, pelo estilo, né? É o estilo neogótico misturado com um pouco do estilo totalmente europeu. Esse estilo leve, né? Claro, pelos arcos, né? Que caracteriza o neogótico. E o detalhe mais, né, contemplativo dela está nos vitrais e aqui em cima na rosácea. Do meio para trás a gente consegue ver, né? É uma rosácea cheia de símbolos, dos significados dos santos também. E a Igreja da Glória tem uma acústica excelente, né? Já está dando para ver. Esse era um detalhe também, eles se preocupavam muito com a pregação, então a acústica tinha que ser boa, né? Se tinha microfone, então a acústica na igreja ela tinha que ecoar, né? E hoje a Igreja da Glória é muito procurada para casamentos, né? Celebrações que são normais. Então vamos lá para casa, nós vamos passar por dentro da casa e vamos na cervejaria. E aqui, então, acho que é importante já perceber uma característica fundamental, né? A gente está do lado do refeitório, ali à frente a cozinha e a cervejaria do lado. Justamente para mostrar assim, como que a cervejaria era algo próprio da vida religiosa, da vida conventual de mosteiro, né? Então, assim, essa ligação próxima do lado da casa mostra como que essa cultura era própria, né, dos religiosos. Vale lembrar que as cervejarias também têm uma origem, né, de certa forma, com os mosteiros, né, mas muito antes, né, e hoje as boas cervejarias também estão em muitos mosteiros, né. A cerveja holandesa, ela é da escola belga. Então, a cerveja holandesa e a belga, ela tem muitas semelhanças, né? Que não são cervejas lupuladas, mas são cervejas mais encorpadas. É uma característica da cervejaria belga, né? Então, vamos... E atualmente, gente, o Padre Jonas, ele produz 3 tipos de cerveja. A Belgian Pale Ale, a Pilsen e a Weiss. Boa noite. A gente vai estar fazendo aí uma degustação no final. Mas o processo aqui é todo artesanal, desde 1894. Vão entrando aí para vocês verem todos os detalhes, gente. Olha só que bacana. Aqui de cara tem um resfriador todo em cobre. Essa panela aí de fervura aparece. Vamos aguardar aí a explicação do Padre Jonas aí. Tá recebendo a gente aqui. Inclusive, essa visitação não é aberta ao público, viu, gente? E agora o Padre Jonas vai estar explicando aí todo o processo pra gente, como que ele mesmo faz. Que depois vocês vão poder tirar. Então vamos lá. Aqui a gente está dentro da cervejaria que foi iniciada em 1894, um ano depois que eles chegaram.
A cervejaria aqui, talvez se você já conhece, ela destoa de tudo que a gente tem como visão de cervejaria hoje, né? Que as cervejarias evoluíram, são artesanais, mas evoluíram. A gente mantém 99% do que era. A única coisa que não era da época é esse fermentador que está atrás aí, né? Porque o antigo era metal e fermentação hoje, com os fermentos atuais com metal, produz algumas reações químicas indesejadas. Mas a caldeira de braçagem, esse resfriador, essa bomba e a panela de fervura que está em cima, tudo é a mesma coisa. Se vocês já conhecem o processo cervejeiro, né, eu vou só repetir como que é o processo, né? Então a primeira coisa, quando a gente quer fazer uma cerveja, a gente precisa de uma boa água, né? Sem água boa, não tem cerveja boa, não adianta. A gente tem um poço artesiano aqui, então a água nossa é do poço, né? Um poço com quase 90 metros de profundidade. E nas nossas crônicas, quando os eleitores chegaram aqui em Juiz de Fora foi o primeiro lugar, daqui eles foram para Belo Horizonte, depois Curvelo, depois Tijuca, lá no Rio, e depois Campos dos Goitacazes. Em cada casa, convento dessa, tinha uma cervejaria. E na crônica, eles diziam, a cerveja de Curvelo não presta, porque a água de lá não era boa. Então, desde aquela época já é prova de que a água... E a água hoje, a gente pega, regulariza a água, tira a acidez, aumenta a acidez, mas a água sendo natural é a melhor forma possível, né? Então a água chega aqui, essa panela de braçagem, é onde a gente faz o cozimento dos grãos. Vocês podem subir, podem... De baixo, ali, quer puxar essa abertura aqui? É o fogo. Isso, aqui a gente alimenta a panela de braçagem com fogo, né? Então, os grãos são colocados ali, arreados ali, com água, aí começa o cozimento. De acordo... Oi? De acordo com a cerveja e com as temperaturas, a gente tem que subir as temperaturas para poder quebrar as cadeias de enzimas, enfim, essa coisa toda. Então a gente começa o cozimento a 45 graus, vai subindo. Dentro dessa parede grande, para se quiserem subir, tem uma panelona também. Então, como que eu faço a subida da temperatura aqui? Não é clicando no botão, né? Descendo a água fervendo para subir a temperatura. E aí mantém o fogo com a lenha. Depois a gente cozinhando todos esses grãos, aí se extrai aquele líquido, né? Tem um fundo falso, o bagaço já vai ficar ali, a gente extrai o que a gente chama de mosto, que é a água já que a gente conseguiu extrair da cevada, do malte, né? Então ele escorre aqui por essa torneirinha e caindo nessa caixa, a gente vai bombear a cerveja para a fervura, né? Que aí na fervura a gente adiciona o lúpulo, e depois que ela ferveu, ela volta de novo para baixo para ser resfriada. Então aqui o princípio é básico, cerveja quente cai aqui, água fria entra ali, troca de calor, e a cerveja vai escorrendo devagarzinho aqui. Então a cerveja desceu a 98 graus, a gente precisa dela a 20, então ela vai chegar a 20 graus aqui. Mais cerveja, mais quente, mais água, menos quente. Então a gente vai regulando com a torneira de lá e de cá, simultâneo. Depois daqui, então, ela cai na caixa de novo e a gente vai bombear para a fermentação. Ela vai fermentar aí uma semana, dependendo da temperatura. Aqui a gente trabalha com temperatura ambiente, a temperatura aqui dentro, pelas paredes serem grossas, ela gira em torno de 19, 20 graus. Hoje deve estar talvez 18. É uma temperatura para um tipo específico de cerveja, né? Que é a cerveja belga, que ela precisa na temperatura ambiente. Então a fermentação aqui é ambiente, não é fermentação forçada, não é fermentação com temperatura própria. E aí o fermento também tem que se adequar a essas temperaturas, né? Depois que ela fermentou aí, a gente vem para essa caixa aqui, é onde a gente faz o envase, né? Aqui a gente trabalha com primer, né? Primer é adicionar mais um pouquinho de açúcar, né? Ou de água adoçada para o fermento continuar agindo, né? A primeira fermentação acontece, o fermento não está morto, ele está satisfeito, digamos assim. A gente dá mais um pouquinho de nutriente para ele carbonatar a cerveja, que é aquele gás que dá a cerveja, né? Depois que carbonata, ela fica aqui durante alguns dias, até ela estar com a carbonatação adequada para a gente liberar para o consumo e para as pessoas. Então, sim, a grosso modo é isso, né? Aqui é o invase, né? Que é um mecanismo também antigo, a gente pega garrafa por garrafa, né? Aqui a gente vaza 2 por vez com as mangueirinhas, com os bicos, e aqui a garrafa ela é prensada para cima, né? Coloca a tampa e prensa a garrafa para cima
E aí esperava depois a fermentação acontecer. Curiosidades aqui do mecanismo antigo, né? Essa bomba, ela é uma bomba a vácuo, né? Então a gente tem que bombear toda essa cerveja lá para cima, né? Ela cair na caixa, em cima tem uma caixa, ela cai na caixa e escorre para a fervura, para ela não cair fazendo bagunça, né? Aqui, hoje em dia, todo mundo mexe com torneira, né? Torneira pinga, torneira vaza, tem borracha, né? Aqui a gente tem uma torneira que não tem nenhuma borracha, né? É uma torneira em forma de cone, né? Ela encaixa e a gente abre e fecha de forma que não pinga nada. Então isso aqui é para ver como que o mecanismo antigo era eficiente, né? Assim, você não tem borracha numa torneira, né? Depois aqui tem uma abazinha na torneira, né? Que é onde a gente coloca o balde, aquele balde de cobre ali para poder fazer a recirculação da temperatura da cerveja. Porque a temperatura de baixo fica um pouco mais alta, muda aí 5 graus, né? De baixo para cima. Então a gente tira de cima e vai jogando para que ela recircule, né? Que fermentadores hoje, panelas braçadas fazem automático, a gente faz aqui tirando e colocando a recircular, né? Qual que é a capacidade de produção e Então, por vez, a gente faz mais ou menos de 500 a 600 litros, né? Porque a gente tem que mexer 500 litros de líquido mais 100 kg, 120 kg de malte. Então tem que mexer tudo com essa colherzinha pequena que a gente tem aqui, né? Então fica muito mais difícil se for uma quantidade maior, mas a gente consegue fazer até 1000 litros por vez. A gente faz de 500 a... Quanto tempo demora para ficar envasada pronta? Em média 28 dias. Se hoje começarmos a fazer para tomar daqui no 28 dias. Deixa o fermento baixo. O fermento tem que agir. Porque a primeira fermentação dura em média 1 semana, a segunda mais 20 dias mais ou menos. No prazo, aqui em cima. Posso fazer umas perguntas aqui? Com certeza. Se vocês quiserem. Isso aqui quem sobe para ver? Isso que eu ia perguntar. Para ver lá. Não, mas essa daqui foi a colher que foi recuperada de não sei de onde. Exatamente. Gente, eu resolvi subir aqui nessa parte de cima pra gente ver o tamanho dessa panela aí de mosturação. Para ele fazer 500 litros, com certeza é uma panela bem grande, né? Nossa senhora, olha só, realmente, toda no cobre. Olha só, e você vê que já tá bem usada, né, gente? São mais de 100 anos fazendo cerveja, imagina só, né? E tudo assim, ele regula tudo no fogão a lenha, né? Que é difícil demais, né? O cara tem que ter um controle absurdo aí, porque ele vai regulando aí com a própria água, né? E também com o fogo, né? Só diminuir um pouco o fogo, mas o controle é bem mais difícil, pode ter certeza aí. Sua classificação, né? Pronto. Não é uma fermentação aberta. Não. Mas ela é controlada, mas ela não é. Vocês não. Qual é o fermento que vocês usam? Depende da cerveja, né? Para cerveja Pilsen e para POE, para Belgian POE que a gente faz, a gente usa o 0,5, né? Que é o para temperatura ambiente e tal. E para vales 0,6. Né? E antes eles usavam Aí do fermento eu não sei, não. Tem uma pergunta, a maturação no caso, como que vocês fazem? É ambiente, 18 graus? Você É ambiente aqui, da temperatura aqui interna. Entendi. Porque acho que essa pergunta dele é porque na fermentação você tem as temperaturas de lager e ale, né? Então fica tudo na mesma temperatura, tanto a fermentação e a maturação, temperatura ambiente. O pessoal baixa a temperatura na manutenção. Aqui não, aqui mantém. Quando tá calor, assim, a gente tem que ficar mais esperto com essa carbonatação, né? Eu coloco menos Trying, não que sobe muito aqui, mas se chegar a 22 graus aqui já é um problema para mim, para maturação aqui. Vocês fazem reutilização da levedura? Vocês decantam? Eu já reutilizei algumas vezes, mas assim, a levedura reutilizada ela fica mais preguiçosa, né? E aqui a levedura preguiçosa ela pode me dar problema. Então algumas vezes eu reutilizei e foi uma fermentação mais demorada, não foi das melhores. Mas eu acho que aí é o problema da temperatura normal. Você teria que estar com ela zero para tirar e manter ela numa temperatura bem baixa para poder aproveitar que ela já está... Não, mas eu retiro e coloco ela refrigerada, né? Mas assim, ela refrigerou, ela perde algumas propriedades. Não, é só
fazer uma degustação ali. Eu gostei dessa ideia. Atualmente a gente produz 3 tipos de cerveja, uma Pilsen, uma Weiss e uma Belgian Pale Ale. Embora a Pilsen é uma Pilsen diferente, né? Mas é 9 graus? Parece Pilsen, né? E para finalizar esse vídeo, nada como degustar um queijo e essa Weiss. Tudo produzido aqui na igreja. Top demais, adorei. Cerveja está muito boa, excelente. Uma verdadeira Weiss. Show demais, parabéns aí pelo trabalho.